Punição gigante ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz desdobramentos do julgamento no STJD. Fala também do Corinthians. Dá para dizer que há coisa pior do que o empate com o Vitória que levou o Timão para a zona do rebaixamento. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora contar também que o Brasileirão registrou até aqui apenas 6 jogos com 0-0. Desses 6, 3 tiveram o Corinthians como protagonista, 0-0 com a Chapecoense, com o Palmeiras e com o Vitória, resultado desse sábado no Barradão. E você que é corintiano e acha que não vai ter nada pior do que um empate em 0-0 com o Vitória, que colocou o Timão na zona do rebaixamento, você está enganado. Quero contar que Pedro Raul, um dos piores reforços da história recente do Corinthians, ficou ainda mais caro do que aqueles 25 milhões de reais anunciados quando da sua compra junto ao Toluca. Vale a lembrança de que na época o centroavante tinha menos gols do que o goleiro do seu time, o Thiago Volpi. Ainda assim, o Corinthians se acertou para pagar 5 milhões de dólares, além de 750 mil reais mensais. Pois bem, Augusto Melo atrasou os pagamentos para o Toluca e hoje a dívida já gira na casa dos 8 milhões de dólares. A gente está falando de um custo para aquisição dos direitos do Pedro Raul de 40 milhões de reais. Os salários seguem na casa dos 750 mil e foi exatamente esse ponto que afastou o Pedro Raul de ser emprestado para alguns clubes, por exemplo, como Botafogo e Atlético Mineiro. Em outros casos, o Pedro Raul preferiu não deixar o Corinthians, ele tinha ofertas também do Remo e do Vitória. Importante registrar que na atual temporada o Pedro Raul tem 15 jogos, adivinha quantos gols? Nenhum, e uma assistência. Desde que foi contratado no Corinthians em 2024, ele já disputou 53 partidas com só 4 gols marcados. É de longe um dos piores negócios da história recente do Corinthians. Se você lembra de outros tão ruins quanto, use o espaço para comentário e já opina, beleza? Só para completar, lembrar que o Timão empatou em 0-0 com o Vitória no Barradão na noite desse sábado. O Corinthians não conseguiu finalizar nenhuma bola no alvo. Já o Vitória chutou uma única vez no gol. Aos 38 do segundo tempo, certamente um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro desse ano. 9ª partida seguida do Corinthians sem vitória no Campeonato Nacional. E a consequência, o Corinthians acaba de entrar na zona de rebaixamento. Tudo porque o Cruzeiro venceu o Grêmio e ultrapassou o Timão, que caiu para a 17ª colocação. Quero falar agora sobre o Corinthians, que foi punido severamente pelo STJD nessa sexta-feira. Logo de cara, o Corinthians perdeu um mando de campo em seu estádio. O Timão não vai poder enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena. Enorme prejuízo do ponto de vista esportivo e também financeiro. O Corinthians tem média de arrecadação de 2,5 milhões de reais dentro de casa. Além disso, o clube ainda foi multado em pouco mais de 100 mil reais por conta de um ato de racismo contra Carlos Miguel, uma confusão no vestiário entre jogadores do Corinthians e do Palmeiras, além de um drone que aterrissou no gramado, levando um porco para tirar sarro do Palmeiras. Pois bem, não para por aí. O Corinthians também viu o Mateuzinho pegar 4 jogos de suspensão, Hugo Souza com 2 jogos de gancho. Breno Bidon e Luiz Fernando foram absolvidos. Luiz Fernando é o preparador físico que havia sido acusado de agredir o atacante Luiz. André vai ter de cumprir mais um jogo de suspensão por conta daquele gesto obsceno contra um jogador palmeirense, no caso o Andrés Pereira. O Palmeiras também foi punido com 10 mil reais pela confusão pós-partida. Você, torcedor corintiano, considera justas as punições? É só importante fazer um adendo. O STJD tem prometido mais rigor nas decisões a partir de agora. Ele quer um campeonato brasileiro menos tumultuado, menos confuso. E outra prova disso foi a punição recente a Abel Ferreira, que tomou 8 jogos de suspensão por causa de 2 expulsões também no campeonato nacional. Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Assim, bem cá entre nós, se o futebol nascesse como um jogo desse, ele não viraria o que virou. Assim, não, teria acabado. Não, ele teria acabado. O Lucas Arcanjo não fez uma defesa. Não, um chute a 0. Não, os melhores momentos. Leão, alguém vai ser responsável por fazer os melhores momentos. Eu quero saber quem vai ser esse cara. Porque que coisa. Mas
É o Ismael? Porra, o Ismael, gente, alguém paga uma breja pra ele São hoje. 19 finalizações, das 19, juntando, né? 12 do Vitória e 7 do Corinthians. Só uma do Vitória que foi no segundo tempo, aquele já no final do jogo, que o Hugo faz a defesa. É óbvio que a gente vai se apegar muito mais às estatísticas para analisar e os melhores momentos para entender o porquê ou o que não aconteceu, mas um jogo fraco, né? Os números, eles falam sobre isso, a falta de participação dos goleiros fala sobre isso. E o Corinthians com boa parte dos seus jogadores principais, né? Olha lá, a gente tá vendo os melhores momentos, tá? A bola zanza. Momentos, vamos chamar de momentos? Momentos. Isso. Vamos ver os momentos da partida. Vamos ver aí, ó. Vamos lá. Jogada pela esquerda. Lá vem o cruzamento, chutou! Uau! Prates do céu! Mas vamos lá. Ó, eu tinha falado isso no bloco do São Paulo, sobre a derrota do Vitória, e agora o Mendel fala... esse foi o chute a gol, né? Esse é o chute a gol. E aí o Vitória... Acompanhou? E o Mendel falou sobre essa coisa. Em casa, o Vitória tá muito bem. Tinha 4 vitórias em 5 jogos, agora 4 em 6. Então vamos lá, do ponto de vista de resultado, no momento, qualquer time que vai jogar com Vitória no Barradão, sai com empate, não parece ser... Aventura, sem dúvida. Tem sérias limitações, já tinha ano passado. O time tem muita organização defensiva, não é que o time se defende, não. O time sabe o que tem que fazer para defender. O time muitas vezes é direto com a bola. E alguns jogadores cresceram muito com o Jair Ventura que não jogaram contra o técnico ou contra os técnicos que jogam com ele. Sim. Não é mérito dele. E uma coisa que é curiosa, né? Desde que chegou ao Corinthians, o Diniz, 0 gols em 4 jogos, não tomou nenhum gol. No Brasileiro não fez também, né? Só que no Brasileiro são 2-0-0, tudo bem. Teve o jogo com 2 homens a menos e aí esse jogo contra o Vitória fora. Nesse momento, em função do resultado parcial, vitória do Cruzeiro contra o Grêmio 2-0, o Corinthians está na zona do rebaixamento. Sim. E são 9 jogos sem vencer no Brasileirão. É aquilo que a gente estava falando no bloco do Vasco, né? Essa coisa do... Precisa uma hora remar, lá na frente não está correndo risco, Prates. Eu não coloco como candidato a rebaixamento o Corinthians não, Felipe. Agora que o incômodo é incômodo para quem olha para a tabela, é incômodo para o corintiano que vai olhar a classificação, o time está ali em 17º. Eu vejo como uma situação momentânea. Acho que a jogadora... Eu também, mas eu vou desculpa interromper. Eu adoro matemática. Vocês falaram que humanas, então eu adoro matemática. Vamos lá. Você não é jornalista, hoje, então, né, Felipe? Mas é só de engenheiro. Eu cresci com aqueles jogos de matemática. Eu adoro números também, porque eu vim de exatas, então vamos lá. Mas vamos lá. Hoje, me parece que a disputa do Z4, ela vai ter uma particularidade nesse brasileiro, porque o brasileiro começa com 3 times com cara de Z4, que são o Remo, a Chapecoense e um péssimo início do Mirassol, que ainda tem Libertadores e tal. É cedo pra dizer do Mirassol, em função do que foi? Dos 3. Então, a Chapecoense vai estar pior que os 2 em relação ao que joga. Então, só que nesse momento, ok, tem muito chão, mas nesse momento já são 3 para uma amostragem tão pequena do Brasil que já estão ficando para trás, assim, 4 pontos, 5 pontos pro Corinthians mesmo. Se isso acontece, você ter 3 tão abaixo... É que o Mirassol tem 2 jogos a menos. Isso diz, é verdade. Ou é contra o Flamengo, mas, por exemplo, mesmo com os 2 a menos, a gente tá falando de um time que perdeu as últimas 5 no Brasileiro. Quando isso acontece, caso isso aconteça, de 3 times muito abaixo, isso faz com que essa quarta, o 17º lugar, seja um bololô. Porque você nivelou muito para baixo o 3, e aí, você entendeu? Ela muda, os pontos ficam distribuídos de uma forma diferente. Eu concordo contigo, não acho que é a briga do Corinthians. Mas ela vai ser, provavelmente, de um Santos, de um Inter, de um Corinthians, vai ter um 3, 4... Eu não duvido de ninguém. Eu também não. Porque assim, a gente tá falando de times que vão ter 3 competições, frentes em competições. Quando a gente olha pro Mirassol, apesar de ter 2 jogos a menos e um jogo importante, como disse o Prates, a profundidade de elenco é diferente do que foi a campanha do ano passado pro Mirassol. O Mirassol tinha Campeonato Brasileiro. Conseguia descansar seus atletas, recuperar bem, estruturar muito bem, uma semana para treinar, uma semana para descansar. E a coisa ia... Quando você tem que jogar quarta e domingo e você tem que ter profundidade de elenco, a coisa já muda de figura. O Corinthians, ele tem jogadores muito importantes titulares, algumas peças de reposição que conseguem manter o nível, mas não tem uma profundidade tão grande assim. O Corinthians sofre muito com um jogador de velocidade pelo lado. Hoje o Caio César entrou. Importante o jogador. Ele foi contratado por empréstimo, é um jogador de muita velocidade pelo lado direito, tem a molecada que está começando a desenvolver o futebol, o André hoje fora Suspensão. Suspenso. Então, assim, eu não consigo duvidar de ninguém. Os times oscilam demais, o Grêmio está perdendo hoje. Se os times lá de baixo conseguirem pontuar, já baixa mais de novo. E a pressão para time... O Silas está aqui, talvez ele até fale melhor isso. Quanto mais você olha para a parte de baixo da tabela, vai ficando pesado, né, Silas? E o Corinthians tem um detalhe. O Corinthians tem o Vasco da Gama em casa, o Vasco que vem de uma vitória. Pô, Diniz versus Vasco. Depois o Corinthians vai a Mirassol, falando brasileiro Série A. Tá, sequência. É um time que não está bem, mas é o Mirassol dentro da sua casa. Sim. Mirassol dentro da sua casa. Vai 6 pontos até o final, né? Tem o clássico, São Paulo. depois tem o clássico contra o São Paulo. Isso, por um lado, E depois o Botafogo no Rio. é negativo para o Corinthians essa tabela. O que é positivo para o Corinthians? A gente pode fazer dar um nosso parecer sobre esses jogos, onde ele pode ganhar, onde ele pode não ganhar, mas quando se trata de Corinthians, isso aí cai tudo por terra, cara. Porque a gente não entende nada do que acontece ali. Quando você acha que não vai dar nada certo, eles dão um jeito. Eu não sei o que acontece. E talvez o exemplo mais claro disso é a Supercopa do Rei lá em Brasília. Não era favorito, teve 15 minutos para estar perdendo de 3-0 para o Flamengo, de repente virou o jogo e não ganhou de sorte por sorte, não.
dominou o jogo contra o time que era o melhor time do Brasil, que vinha Sim, de do jogar um Libertadores e Mundial, Brasileiro. de perder nos pênaltis Pro PSG. pro Paris Saint-Germain. Não é que perdeu ali no futebol, não. Então o Corinthians tem essa particularidade. Não dá nunca para... Agora, se é um outro time, você fala chance de rebaixamento é gigante. Estamos na 12ª rodada, 11ª para alguns. Então, assim, não é muito cedo para cravar qualquer coisa. Mas esses 4 jogos... São jogos pesados, São jogos jogos duros. muito pesados. São jogos duros, claro que sim. Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias aí pra vocês acompanhar as informações do maior clube do Brasil, né? A gente fala realmente dele, a gente fala do Timão. Então peço humildemente seu like nesta composição do canal para que você nos receba com muita informação de mercado e bastidores. Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até o final. Então, peço humildemente o seu like, valeu? A gente vai encerrando a nossa participação por aqui. E um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui.